Os infelizes são ingratos. A marca da infelicidade é a ingratidão. Quando eu e você não reconhecemos os benefícios de Deus, os benefícios recebidos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, e quando as atividades da vida nos sufocam e tiram de nós a afeição que torna o nosso coração grato, reconhecido diante de Deus, nós temos problemas. Alguns de nós podem perceber uma vida que retém, uma vida sem esperança, uma vida pessimista, às vezes um comportamento hostil, às vezes uma atitude de acusação sempre ao outro, não assumindo as nossas responsabilidades, às vezes se sentindo abandonado. E a falta da gratidão revela muito bem um problema de caráter, revela também um problema na nossa relação com Deus. Revela um problema com Deus porque a ingratidão pode denunciar que você se acha merecedor, que você tem direitos, que talvez se você estivesse no lugar de Deus, a sua vida estaria bem melhor do que é hoje. Então, a ingratidão revela esse problema com Deus. Nos sentimos merecedores. Alguém que vive a ingratidão vive com feridas na alma. Às vezes, essa ingratidão ela se reverbera no caminhar. Alguns dos nossos lares são marcados pela ingratidão, a relação conjugal, padrão estabelecido na relação com os filhos. E passamos, de fato, a reverberar essa ingratidão na relação com os de fora, no ambiente de trabalho, na relação com os amigos, colegas, até mesmo no contexto onde a gente precisa, com alegria, nos submeter aos líderes e guias. De alguma forma, isso manifesta a nossa ingratidão, porque se fosse eu colocaria outra pessoa, e as circunstâncias seriam outras, e assim por diante. Meus irmãos, embora a ingratidão ela fica evidente quando nós lemos o Antigo Testamento de uma forma muito clara na caminhada da nação de Israel, como nós temos registrado por inspiração divina, o registro dessa nação que começa com Abraão e se espalha ali pelo Egito, e depois de 400 anos escrava, Deus com mão poderosa liberta esse povo, Deus faz uma aliança com esse povo e Deus deseja habitar no meio desse povo. É pensando nessa estrutura de Deus desejar estar com o seu povo, estar com aqueles a quem Ele criou, que nós estamos pensando sobre esse tema, uma vida santa para um Deus santo. Esse relacionamento privilegiado que o homem tinha com Deus cessou. Deus expulsou do jardim do Éden Adão e Eva, colocou ali um querubim. Ninguém pode ter acesso a Deus. Até hoje, o acesso a Deus ele é limitado. Ninguém pode chegar diante dele como quer, quando quiser, da maneira ou pelas vias que bem entender. Quem pode estar diante de Deus? Quem pode estar na sua presença? Esse é o dilema que o livro de Levítico vai nos responder. E nós queremos considerar hoje o tema da gratidão. Nós queremos falar sobre gratidão na adoração. E nós vamos hoje focar o capítulo 2 de Levítico. Eu quero convidar você a chegar. E nós vamos falar sobre a oferta de gratidão, que ela é demonstrada pela ação concreta, pela uma exposição concreta, através de um ato de levar diante de Deus uma oferta, chamada aqui oferta de cereal. Então, nós queremos pensar sobre o tema gratidão, e queremos hoje sairmos daqui desafiados a vencer a ingratidão que, porventura, ronda o nosso coração. Nós queremos sair daqui encorajados a ter um coração grato, porque um coração ingrato impede a gente de ver as bênçãos de Deus. Um coração ingrato impossibilita
Um coração fiel. Fidelidade está conectada com a gratidão a Deus. Mas também a ingratidão, ela consome a nossa alegria. E talvez seja uma das realidades do seu coração, de não poder trazer a Deus, não trazer a Ele a sua vida, o seu coração, como acabamos de cantar, é de coração, né? É de coração aquilo que eu falar, o Senhor conhece aqui dentro, às vezes eu não consigo expressar ou fazer como eu gostaria, mas o Senhor conhece a minha intenção, é de coração que estou fazendo para o Senhor. Muitas vezes nós estamos consumidos pela tristeza, não há alegria na nossa expressão. Nós queremos, meus irmãos, pensar sobre a gratidão como um comportamento apropriado do povo de Deus, visto que a ingratidão é uma marca de um incrédulo. Baseado em Romanos capítulo 1, verso 21, 2 Timóteo 3, está lá na lista, a ingratidão, alguém ingrato está afeiçoado, parecido com alguém que não conhece a Deus. Portanto, a gratidão não começa com a nossa determinação de seguir uma tradição cristã, ir à igreja, coisa do tipo. Gratidão é um ato de fé. E nós vamos perceber isso hoje, lendo o capítulo 2, e vendo como que a gratidão começa com Deus, começa com o reconhecimento de quem Deus é, começa com o reconhecimento daquilo que Deus fez em nós, tanto na criação como também na redenção. Lembre-se, ser grato é uma resposta apropriada de fé ao Deus que já provisionou tudo para nós. A gratidão é uma resposta apropriada de fé àquele que fez tudo por nós, inclusive o perdão, como nós falamos algumas semanas atrás sobre o Holocausto. Leia comigo os versos, são 16 versos aqui do capítulo 2, para a gente estar entendendo direitinho como que esse texto pode falar ao nosso coração hoje sobre gratidão na adoração. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como poção memorial. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão, os seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Verso 4. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos, sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal, feita desses ingredientes, e apresente-a ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal, dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo,
tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É a oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Vamos orar? Senhor, a tua palavra diz que toda a Escritura é inspirada e ela é útil para o nosso ensino. Tudo que está na tua palavra diz respeito a Jesus Cristo. Então nos ajuda, Senhor, a ler esse texto, interpretar esse texto e aplicar esse texto, tendo Jesus Cristo como aquele que cumpriu plenamente, aquele que foi colocado no altar, aquele que foi sacrificado, um sacrifício de consagração, de entrega total, assim como o holocausto. O adorador, ofertante, deveria também trazer esta oferta de cereal. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia. E essa mensagem tem tudo a ver com esse memorial. Jesus Cristo é o nosso pão vivo. E Ele se entregou por nós. Que Teu Espírito, então, nos guie no entendimento. Que Teu Espírito profundamente nos ajude a entender como Te adorar com gratidão. Que todos os crentes aqui já confessados em Jesus possam, ó Deus, ser edificados. E que alguns que ainda não tomaram essa decisão, oramos para que seja hoje, ó Deus, o dia que o Senhor faça essa obra e fale profundamente aos seus corações, para que eles se rendam e respondam, entregando as suas vidas como dedicação total ao Senhor também. Assim faz a tua obra, Senhor. Tu estás aqui em nosso meio. Esse lugar é santo. E o Senhor já nos santificou por meio da tua palavra. Queremos prestar esse culto em santidade. Ouvir a tua palavra com toda a devoção. Que teu Espírito, então, seja o instrutor, o professor, o ensinador e o agente transformador dessa noite. Em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ser grato é uma resposta de fé ao que Ele provisiona para nós, tanto na criação como na salvação. Recapitulando, basicamente o que a gente tem já lido a partir de Êxodo, essa história narrada para nós que tem tanto a nos ensinar. Nós terminamos o capítulo 40 de Êxodo, tendo o tabernáculo construído. Moisés recebeu todas as prescrições, o modelo foi dado, basicamente o modelo conforme o Monte Sinai. Deus está no Monte Sinai, a sua glória, ninguém se aproxima daquele monte, alguns se aproximam, no caso Moisés se aproxima de Deus, o restante fica distante, o acesso a Deus não é para todos. Mas quando o tabernáculo é construído, e tudo está pronto, diz o texto lá que a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, e essa tenda do encontro, que era comum para Moisés, agora Moisés está impossibilitado de adentrar esse lugar. A glória do Senhor está ali e Moisés não pode entrar, porque ele é impuro. Deus é santo. Então, o que fazer? Como nos encontrar com Deus? Como estar diante dele? Como estar na sua presença? Deus mesmo, então, ele estabelece um caminho. Ele estabelece o caminho. E esse caminho é apresentado, então, aqui em Levítico. Quando ele estabelece, então, os sacrifícios. Como você vai se aproximar de Deus? E você se aproxima de Deus do jeito dele, não é do seu jeito. Então, nós precisamos obedecer às prescrições. Obedecer aquilo que ele estabelece como sendo do querer dele, do jeito dele. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui Deus chamando Moisés e toda a congregação de Israel para o culto. Deus diz, vem me adorar, vem ao meu encontro. Só que você não vem de qualquer jeito, não vem de qualquer maneira, não é do seu jeito, é do meu jeito. E ele então prescreve a maneira como ele deseja ser
adorado. Interessante, meus irmãos, que quando a gente fala de encontro com Deus, e a gente às vezes perde o sentido, né? Porque o culto, o que nós estamos fazendo hoje à noite aqui, ou como igreja reunida dominicalmente, nós estamos num encontro, né? O culto é um encontro. Então, quando você sai da sua casa e eu saio da minha casa, nós estamos saindo para um encontro com Deus. Nesse encontro, nós temos, da parte de Deus, o interesse de manifestação de perdão, de restauração. Deus está presente e Ele deseja que o seu povo compareça diante dEle com um coração grato. Né? O Salmo 100, né, diz, celebrem todos os povos, apresentai-vos diante dEle com cânticos, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos ovelhas, né, do seu pasto. Entrar nas suas portas com alegria, né? Então, nós temos todo esse movimento de estar nesse encontro com esse coração inteiro. Como entrar na presença de Deus, como adorá-lo? Deus nos chama, Ele estabelece provisões, sacrifícios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos, então, 5 sacrifícios ou ofertas. O holocausto, nós temos agora oferta de cereais ou manjares. Depois nós vamos ter uma oferta de comunhão. Depois nós vamos ter as ofertas pacíficas, que vai entrar o tema da culpa e também de pecado. 5 sacrifícios. Pode ser dividido em 3 classificações. São os sacrifícios de consagração, no caso, sempre que alguém fosse levar uma oferta de gratidão, que é essa oferta de cereal ou de cereais, ela sempre era acompanhada com a oferta de holocausto, com o sacrifício, o holocausto. Então, essas 2 ofertas são chamadas de ofertas de consagração, de dedicação total ao Senhor. No capítulo 3, próxima mensagem, nós vamos falar sobre a oferta de comunhão. E aí entra, então, esse tema de compartilhar com Deus e com os sacerdotes a comunhão que é celebrada por meio dessa oferta. E nós temos as ofertas expiatórias, que tem a ver com o pecado. Então, basicamente isso, se você quiser ir lendo, para se aprofundando, entendendo melhor, os primeiros 7 capítulos vai tratar sobre esses sacrifícios. Mais um pouquinho à frente, Levítico vai também tratar sobre as festas, pelo menos 7 festas principais. E nessas festas em que todo Israel era convidado para o encontro com Deus em Jerusalém, era nesses momentos, era a partir desse contexto das festas, em que essas ofertas elas eram praticadas. Então nós vamos depois combinar aí, fazer esse fechamento, para a gente entender muito bem Levítico e compreender como que isso acontece no Novo Testamento e aplicado à vida de Jesus e aplicado à nossa vida como igreja. Os temas de impureza, os temas que lidam com sexualidade, tem muita coisa para ser tratado aqui em Levítico. Então, leia e crie expectativa daquilo que Deus vai nos ensinar por meio dessa exposição. Muito bem. Deus nos chama para o culto. Qual atitude deve estar no coração do ofertante? Esse que vai para consagrar a sua vida, o holocausto, como vimos na última mensagem. Junto com esse conceito do holocausto, essa vida dedicada, queimada, que sobe como aroma suave ao Senhor, junto, oferta de cereal. Essa oferta que significa mostrar, expor, expressar gratidão. Deus nos chama, Ele provisiona um substituto, precisamos responder com fé, e essa liturgia do tabernáculo, então, nos convida para esse ato de gratidão. O segundo passo aqui, na presença de Deus, por assim dizer, é gratidão. O primeiro é entrar na sua presença e dedicando toda a nossa vida, um animal, e a gente estudou isso, né, que é queimado totalmente diante do altar para o Senhor. Junto com isso, gratidão. O segundo passo, na presença de Deus, é o tema da gratidão. E é isso que nós vamos aprender hoje aqui. Vamos considerar, primeiro, a palavra oferta. Ela aparece 30 vezes aqui.
a repetição de oferta. Quando alguém trouxer uma oferta, quando alguém trouxer uma oferta, quando alguém trouxer uma oferta, 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 oferta. Essa palavra, no Novo Testamento a gente já leu isso, sobre Corban, é a palavra traduzida como oferta. Tinha uma treta, né, que os fariseus religiosos faziam, né? Eles dedicavam essa oferta como uma maneira de se livrar de cuidar dos seus pais. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas a palavra aqui, oferta, ela então vem da raiz da palavra, que significa aproximar-se. Tem a ver com chegar perto. Tem a ver com demonstrar concretamente a afeição, a apreciação por Deus. Então, a ideia de levar uma oferta, entregar uma oferta, é um ato concreto que você está demonstrando afeição por Deus. Você está demonstrando apreciação por Deus. Você quer estar perto dele. E você se aproxima com um gesto do coração de que ele é importante para você, que você tem um coração nele. Eu acho que esse conceito de oferta, e aí a gente vai agora acrescentar a ideia de oferta de cereal, né? Essa outra palavra aqui, cereal, oferta de cereal, que traz a ideia de um presente, um tributo. A palavra traz esse conceito de presente. Então, quando você quer demonstrar afeição por alguém, quando você quer concretamente provar que aquela pessoa é querida por você, nós temos culturalmente o gesto de dar um presente, não é isso? O presente está ali demonstrando de modo concreto que aquela pessoa é importante para você, ou pelo menos você está querendo demonstrar de uma forma física que aquela pessoa é afeiçoada por você. Então, esse é o conceito que nós estamos entendendo e queremos aplicar à pessoa de Deus aqui, e Deus está requerendo isso, né, do seu povo, do ofertante. Então, o ofertante se aproxima, ele traz o animal, e esse animal é totalmente dedicado ao Senhor, alguém morre em seu lugar, e ele então leva junto um presente, ele leva um tributo a Deus, demonstrando então sua gratidão, demonstrando a sua alegria. E a gente tem no Novo Testamento a expressão que Deus ama quem dá com alegria, com alegria. Sempre a ideia aqui é algo interno. E aqui a gente já foge um pouquinho das nossas performances, né? A gente faz muitas coisas para Deus, religiosamente, mas o aspecto aqui dessa oferta de cereal é uma manifestação interna. Veja que o texto vai repetir várias vezes a ideia de uma oferta voluntária. Se alguém quiser apresentar, não é algo exigido, não é algo obrigatório. E a gente tem que logo dar de cara com esse conceito. Nós ofertamos a Deus e damos a Deus não como algo forçado, uma obrigação, algo pesado, algo chato, algo difícil, pesaroso. Deus não deseja esse tipo de oferta, de entrega, de consagração, de dedicação, quando não é do coração. Então a gente precisa logo pensar que essa oferta de cereal, ela é um desejo do ofertante se aproximar de Deus, chegar perto de Deus, demonstrar concretamente sua afeição, e ele leva um presente, um tributo, mostrando de coração que ele é grato, expressando sua devoção, como um ato voluntário. Eu estou aqui como resposta da minha fé por aquilo que o Senhor já fez por mim. Eu acabei de dedicar esse animal que morreu no meu lugar. Quem deveria estar morto era eu. Esse animal que eu cuidei lá na minha casa, que eu vi crescer. Talvez até que eu amamentei, peguei um leite e coloquei na boca, porque talvez até a mãe enjeitou. E eu tenho tanta pena de matar esse animal no meu lugar. Eu deveria morrer, mas o Senhor me perdoa, expia o meu pecado. E eu estou vivo, porque o Senhor aceitou essa provisão. E eu estou muito grato, porque isso aconteceu. Está aqui, Senhor, meu presente. Está aqui
minha dádiva, meu tributo, é de coração para o Senhor. E essa é uma manifestação, irmãos, que deve fazer parte da nossa vida, principalmente dos nossos ambientes de culto. Gratidão, uma expressão voluntária, um ato que vem do coração, não para dar satisfação a alguém, não para se justificar, não para passar uma ideia de que você é religioso, é crente, que você tem uma igreja, mas aqui, irmãos, já nos confronta, porque boa parte das nossas idas a um culto é uma expressão de um culto particular, frio, indiferente, onde a gratidão passa longe, onde eu passei a semana não contemplando os atos redentores de Deus em Cristo por mim, onde eu não tive nem a ideia, né, de como que Deus foi providente na minha vida. E nós muitas vezes chegamos a um ambiente de culto, e o culto é sem graça, ele é insosso, não porque o ministério de louvor fez diferente, não porque houve um erro aqui ou acolá, mas porque eu, como adorador, a minha decisão, o meu ato interno, não expressa essa apreciação, esse desejo de se aproximar de Deus, de chegar perto e demonstrar concretamente, por meio da minha vida, da minha fala, do meu louvor. Enfim, eu não consigo fazer isso expressando gratidão. Meus irmãos, como expressar gratidão a Deus na adoração? Como ofertar com gratidão? Nós temos 5 observações aqui no texto. Eu não vou demorar em cada uma delas, algumas ênfases são repetidas, né? Mas eu quero fazer uma separação aqui de ênfase que o texto nos dá. Se você prestar atenção do verso 1 ao verso 3, a descrição aqui dessa oferta, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, nós temos aqui a ideia de melhor farinha, nós temos um óleo, que aparece aqui, nós temos também incenso. Então, nós já temos aqui melhor farinha, o óleo e incenso. Nas Escrituras, essa farinha, esse pão, você já sabe aonde é que vai dar, né? Jesus Cristo, a gente vai falar já, né? Ele muda o símbolo central da Páscoa, que é o cordeiro, e então ele diz, é o pão que é entregue por vós, o corpo. Quem não comer do meu corpo, da minha carne, não é digno de mim. Então, a gente lembra disso. Nas Escrituras, o óleo nos lembra de quê? Óleo nos lembra de quê? A unção de quem? Do Espírito Santo. Incenso é o quê? Incenso é o quê? Oração, né? Então, nós temos essas imagens saltando já nessa expressão de adoração aqui, por meio de uma oferta de cereal. Mas aí o versículo 2 diz que ele vai levar aos descendentes de Arão, né? No caso agora é a função sacerdotal aqui que entra em cena, os sacerdotes. Eles vão apanhar um punhado da melhor farinha com óleo e todo o incenso. Ele pega um punhado e ele queima essa porção no altar. O altar já foi aspergido sangue, mas aqui é uma oferta que não exige o derramar de sangue, né? Mas certamente o altar já tem aspergido sangue lá. A gente tem essas informações em textos posteriores. Mas um punhado é colocado ali no altar e é queimado. O versículo diz que é a oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Senhor. E o verso 3 diz, o que restar da oferta de cereal pertence a Arão, pertence aos seus descendentes. E ele diz que é parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Meus irmãos, para expressarmos adoração com gratidão a Deus, o texto está nos ensinando que nós precisamos considerar esse ato como um ato, uma expressão santíssima. É a palavra aqui que eu estou usando, mas significa consagrado, separado, dedicado, santificado. Quando você decidir levar uma oferta, é de coração, é uma oferta que tem inteireza no ato. Lembre-se disso. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim,
mas também rejeitou também Caim, né? Deus aceita a oferta e aceita o ato do ofertante. E é interessante aqui, essa dedicação, esse ato separado, consagrado, santificado, essa resposta amorosa ao cuidado de Deus, um coração santificado, um coração dedicado, um coração que contempla o que Cristo fez por nós, a ideia do holocausto, uma vida que foi dada no lugar de outra. Nós precisamos lembrar, irmãos, de que ofertar a Deus, cultuar a Deus, precede uma santificação, um preparo, precede um cuidado com a mente, um cuidado por onde a nossa mente está passeando, né? Alguns cultos frívolos são apresentados a Deus. Nós queremos adorar a Deus com a mente cheia de algumas coisas que não são nem lícito mencionar. Nós precisamos cultivar uma semana, um dia após outro, santidade e expressar uma oferta acompanhada com esse entendimento de uma entrega, de uma vida dedicada, consagrada, separada para Ele. Nós precisamos entender que a oferta de gratidão passa por esse conceito de algo dedicado, consagrado, oferta santíssima. A pergunta aqui para mim e para você é: você tem ofertado a Deus? O que você tem ofertado a Deus? Quando a gente fala de oferta, a gente pensa logo em dinheiro, né? Inclui. Mas é mais do que isso. O que você tem dado a Deus como tributo, presente? O que você tem feito concretamente para demonstrar: Deus, eu quero estar perto de Ti. Está aqui, eu quero o Senhor perto de mim. Eu quero estar na Tua presença. Como você tem ofertado a Deus? O que você tem ofertado a Deus? Ofertar a Deus o quê? O que Deus quer? Nosso dinheiro? Nossa casa? Nossos bens? Nossa família? O que Deus quer de nós? O que nós podemos dar a Ele como resposta em fé àquilo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus? Essa oferta que nós estamos querendo dar a Ele, esse gesto concreto, essa expressão de devoção, esse presente, esse tributo, ele é feito por constrangimento? Ou ele é feito por ganância? Eu vou estar dando isso aqui porque eu quero que o Senhor me dê uma coisa de volta aqui, né? Então eu dou, mas na verdade eu estou dando porque eu sou ganancioso. Eu quero mais. Tem igrejas que propõem isso. E algumas estão cheias de pessoas gananciosas que estão revelando o seu intestino. Eu tenho o meu plano. Eu tenho os meus sonhos, e eu quero Deus para ajudar eu a conquistar os meus sonhos, os meus projetos. Se Ele é Deus, Ele pode me abençoar. Então me abençoa, Senhor, eu estou te dando isso. Então a minha aproximação dEle, a minha busca por Ele é uma busca interesseira. Você gosta de gente interesseira do seu lado? Que não quer você, mas quer o que você tem? Que não quer a sua companhia, não tem prazer em você, mas tem no que você possui. E quando o que você possui acaba, essa pessoa vira as costas para você e nem fala mais com você, porque o que ela já queria, o que ela quis, ela já teve. Você gosta disso? Quando alguém vai fazer um dengo, um carinho, às vezes acontece, alguém chega, esse aqui quer alguma coisa, né? Lá vem, estou entendendo, você não é acostumado a fazer isso, o que você está querendo? E alguns gestos de pessoas que vão se apresentando, se aproximando, dando um presente, alguma coisa assim, esse alguém quer alguma coisa, né? A gente faz isso com Deus?
Nos apresentamos e ofertamos a Ele porque revelamos uma ganância no nosso coração de ter algo que a gente não tem ainda. Ou ofertamos por medo. Se eu não der, diz que as janelas vão se fechar, né? Aí cita logo Malaquias, né? As janelas do céu vão se fechar e vai vir o gafanhoto, vai devorar tudo. Eu tenho medo, então eu tenho que dar. Se eu não der, Deus vai me punir. Deus vai me tratar mal. Deus vai fechar o emprego lá, as bonificações, o salário, eu vou ficar desempregado. Eu tenho que ofertar. E aqui eu estou pensando em finanças, né? Porque se eu não entregar, o bicho devorador vai vir, vai comer tudo, né? E alguém disse que a gente precisa considerar aí que o que Deus nos dá baseado naquilo que a gente dá para Ele, né? Meus irmãos, eu entendo o conceito, a relação de dízimo no Antigo Testamento é bem diferente do que Deus requer da sua igreja hoje, do seu povo hoje. Deus não é mesquinho, irmãos. E talvez você seja justo ao pensar que mesmo com a nossa infidelidade, de longe nós temos sido proporcionais àquilo que Deus tem feito na nossa vida. De longe, de longe. Mas mesmo com a nossa infidelidade, Deus tem sido muito generoso comigo e com você, não é não? Deus nos trata conforme nós merecemos? De jeito nenhum. E mesmo que a gente seja ruim, mesquinho, miserável, pensando só em mim, nos meus projetos, Deus continua muito generoso, abençoando, abençoando, abençoando. Deus não se troca com a gente. O tempo todo Deus nos serve. Ele não se troca. Não tem barganha aqui. Como que você adora a Deus? Como que você demonstra gratidão a Ele? A sua gratidão, ela é santa, ela é permeada pela santidade, dedicação, inteireza de coração, é um coração santificado. Nós estamos aprendendo como expressar gratidão a Deus na adoração. E essa expressão de adoração, ela então é permeada por um coração consagrado, santificado. É isso que o texto está dizendo. Até porque essa parte santíssimas aqui das ofertas dedicadas ao Senhor, ela tem um aspecto de beneficiar aqueles que estão trabalhando e servindo. Lembre-se, os descendentes de Arão, os levitas, eles não tinham terra. Todas as tribos possuíram terra. Mas eles não. O que eles faziam? O tempo todo servindo no tabernáculo, no templo, posteriormente. Então, parte daquilo que os ofertantes levavam, algumas dessas partes de animais, como também agora de oferta cereal, ficava para os sacerdotes. E esses sacerdotes estão sendo abençoados com a maneira de inteireza do povo, de ser grato, e levar de modo concreto um presente, um tributo a Deus. Isso também abençoa aqueles que estão no serviço sacerdotal. É algo separado, dedicado, consagrado a Deus, e Deus então diz, estes aqui recebem também. Eles pegam um punhado, eles ofertam, entregam no altar, eles queimam, mas ele diz, o que restar é parte santíssima, ofertas dedicadas ao Senhor. É dedicado ao Senhor, mas quem é abençoado são os sacerdotes. É dedicado ao Senhor, como nós fazemos aqui, mas o reino dele é abençoado, a palavra é sustentada, o envio dos missionários, o sustento dessa igreja, a organização, a estrutura, é do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Segundo lugar, os versos 4 a 7, nós temos uma outra ênfase aí. Se um de vocês trouxer uma oferta, agora ele vai dizer que é assada no forno, outra maneira de apresentar. Assada, seja a melhor farinha. A ênfase sempre na melhor farinha. Mas agora ele diz sem fermento. Essa é a informação que eu quero aqui. Sem fermento. Amassados com óleo, pães finos, sem fermento, untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida em pedaços, derrame o óleo sobre ela, é uma oferta de cereal. Verso 7, se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor oferta de cereal feita de ingredientes, apresenta o sacerdote que a levará ao altar. Então nós temos aqui a ênfase no verso 4, sem fermento,
novamente a ênfase no verso 5, sem fermento. E a ideia aqui, meus irmãos, é de uma oferta que não pode estar contaminada. A ideia aqui é de uma oferta pura. Eu coloquei aqui oferta pura, sem contaminação. Melhor farinha, com azeite, mas sem fermento. E aqui a gente lembra, irmãos, da imagem do fermento com a capacidade de multiplicar. Aqui a ideia de que, quando o ofertante leva diante de Deus esse presente, essa expressão de devoção, ele deve lembrar que é pecador, ele deve lembrar que ele foi liberto, há uma provisão para o seu pecado, há um sacrifício propício para livrá-lo da condenação do pecado, e ele não precisa se manter no pecado, ele não precisa permanecer no pecado. E aí vem a ideia da sua consciência do pecado. Eu não quero multiplicar o pecado. Então ele, ao entregar esse gesto, esse tributo, esse presente, ele está também pensando, olha, eu não posso conviver com este pecado. Então, o reflexo do primeiro ato, né, de oferta santíssima, de algo dedicado, separado, consagrado, é acentuado aqui com a ideia de que o pecado é inaceitável. Nós não queremos multiplicar o pecado. Então, isso que eu estou fazendo, essa entrega, essa dedicação, essa gratidão, ela vai vencer a minha infidelidade. Eu estou tão grato por tudo que Deus fez por mim, que eu vou ser fiel a Ele. Jesus é aquele que satisfaz o meu coração. Não é a pornografia. Jesus é aquele que satisfaz o meu coração. Não são os bens de consumo. Jesus é aquele que satisfaz o meu coração. Não é o meu conforto. Quem traz conforto para a minha alma não são as coisas. Não é o trabalho. Não é o dinheiro. Não são as pessoas, não são as coisas. Jesus é aquele que satisfaz o meu coração. Então, o ato de entrega, convidando então o ofertante a declarar que essa manifestação de oferta é um compromisso de não aceitar o pecado na sua vida. É algo limpo, inteiro, porque a gratidão a Deus vence a infidelidade. Quando nós estamos ofertando, meus irmãos, nós estamos trabalhando tudo isso na nossa mente, e nós estamos agradecendo pelo que Deus fez por nós. É isso. Agradeça aquilo que Deus já fez por você. É um ato de gratidão. Você tem expressado na adoração essa consciência pura? Você tem experimentado esse lavar regenerador da palavra na salvação, mas também diariamente? A sujeira do mundo nos perturba, né? Durante a semana a gente pode cair algumas lamas do pecado, mas quando somos convidados de coração a fazer um gesto de eu quero estar mais perto de Deus, eu quero me aproximar, está aqui uma oferta, eu quero demonstrar concretamente a minha apreciação por Deus, eu estou, meus irmãos, trabalhando o meu coração de que o pecado é inaceitável, eu quero viver uma santidade. Você tem vivido essa santidade? Sua consciência? Você se sente culpado por algum pecado? Há uma provisão já para você. Você não precisa viver assim. O ato de entregar com gratidão nos lembra disso. O que vem das suas mãos é a expressão da devoção a Deus, portanto, é uma oferta pura. Terceiro lugar, os versos 8 a 10, nos acrescenta mais uma outra ideia. Como expressar gratidão a Deus? Primeiro, coração dedicado, consagrado, santificado. Segundo, sem contaminação, uma oferta pura, um coração que não permite, não aceita esse entrelaço do pecado. Mas o verso 8 a 10 diz o seguinte: traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que o levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Então, a palavra-chave aqui é essa palavra, aroma agradável ao Senhor. É a oferta preparada do fogo, de aroma agradável ao Senhor. Quando a gente está com fome, né?
e a gente sente o cheiro da comida, se é um churrasco, naquele caso ali, na sequência, aqui no ato sequente, né, da entrega da oferta cereal, o holocausto já tinha sido feito. O animal foi queimado, a gordura, aquele cheiro da carne, do churrasco, né, já levantou ali. E aquilo era recebido como aroma agradável ao Senhor. Essa porção também de cereal, ela sobe também com essa ideia de Deus ser lembrado de que Ele tem promessas e Ele vai continuar cumprindo as suas promessas. Essa porção memorial, dessa oferta agradável, essa ideia de que Deus ele é lembrado, quando Ele sente o cheiro, de que Ele tem promessas a cumprir para com o seu povo. Então, Ele é lembrado pelo adorador. Veja só, irmãos, aquilo que a gente faz, Deus aceita. Deus não fica inerte. Ele é lembrado, de modo que Ele ama aqueles que o faz com alegria e com dedicação. Deus é lembrado de que Ele é o sustentador. O sacerdote aqui lembrava da graça de Deus que o sustentava quando essas ofertas eram trazidas. E quando essa oferta agradável levantava, né, ali queimada do altar, Ele é lembrado e ao mesmo tempo Ele é agradado. Uma oferta agradável ao Senhor. Existem vários textos no Novo Testamento, inclusive alguns que a gente tem no livro de Hebreus, alguns dos textos que eu gostaria de apenas aqui fazer menção, né, de como que esses atos aqui reverberam na vida de Jesus e é aplicado ao nosso contexto, né? Por exemplo, Hebreus 10, verso 5, diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Um corpo para oferecer. Jesus entregou a sua vida, meus irmãos. É uma entrega total. E quando a gente fala de oferta agradável ao Senhor, a gente precisa lembrar que não são apenas atos, mas toda a inteireza, tudo que envolve o nosso ser, tem a ver com a manifestação da bondade de Deus. O capítulo 13, verso 16, diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Já pensou? Quando nós estamos socorrendo os necessitados, repartindo o que nós temos é repartido, isso é entendido como sendo um gesto de sacrifício que Deus se agrada, que Deus se compraz, que Deus sente prazer, porque nós estamos fazendo algo conectado ao coração dEle. É muito interessante isso aqui. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm a adorar. Sempre lembrando de Jesus Cristo, aquele que é a oferta agradável a Deus. E porque Ele foi entregue e Deus o aceitou, é nessa base que Ele nos aceita. Deus está satisfeito conosco, porque nós estamos no Filho dEle. Lembre-se disso. Tudo que nós podemos dar, e Ele se torna agradável, porque nós estamos no Filho dEle. Fora de Jesus, nada que façamos vai ser agradável a Ele. Vai cheirar pecado, vai cheirar algo imundo, horrível. Deus é santo, 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 e nada do que a gente faça pode ser aceitável diante dEle. Tudo que nós fazemos é aceitável, porque nós estamos no Filho dEle. Então, quando nós adoramos com gratidão, nosso coração expressa fé no seu caráter. Deus é agradado. Ele sente o cheiro, Ele é lembrado. Ele preserva as suas promessas, mas Ele não é subornável, irmãos. A gente oferta a Ele, Ele sente o cheiro, não para a gente dobrar o seu braço, mas porque Ele já fez por nós, e Ele vai cumprir tudo o que Ele já disse ao nosso respeito. Precisamos pensar sobre essa gratidão que envolve entregar uma oferta agradável, aquilo que lembra Deus das suas provisões,
Lembra Deus das suas promessas. Ele é lembrado, Ele é agradado. Lembre-se disso, quando você entregar uma oferta de gratidão, Deus é lembrado, Ele é agradado, e você pode ter certeza nessa relação com Deus bem recíproca, né? Nesse sentido. Nós temos ainda no verso 11 a 13, uma outra ideia, como ofertar de coração com gratidão. O verso 11 a 13 vai destacar uma outra ideia. Diz assim: nenhuma oferta de cereal, verso 11, que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento. Já falamos sobre isso. Pois vocês não queimarão fermento nem mel. A gente não sabe aí o porquê do mel. Alguns acham que tem alguma coisa parecida com povos pagãos, né? Mas ele fala que nem fermento, nem mel, como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Interessante, né? Sal não podia faltar. E aqui a gente lembra dessa ideia de oferta de aliança, o sal da aliança, que ele destaca aqui. Eu queria pensar, irmãos, nessa ideia do sal, né? Tem animal morrendo todo o tempo ali, né? Então, o sal é necessário. Vocês sabem desse processo. Mas o texto fala de sal da aliança do seu Deus. Essa expressão, aliança com o seu Deus, eu penso aqui, irmãos, de que a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão, ela deve ser fruto de uma vivência cuja consciência o ofertante tem de que ele vive aliançado com Deus. Essa aliança com Deus diz respeito a ele viver para Ele e viver os valores e princípios dele. E aí a gente pensa no Novo Testamento, quando Jesus disse que vós sois o sal da terra. Nós estamos para nos aproximar desse mundo. O sal, por si só, ele não tem valor. Em cima de uma mesa, ninguém é convidado para comer algo numa casa e alguém serve os potes de sal. Ninguém come sal. O sal tem valor quando ele é esfregado, né? Na carne ou nos alimentos. Então, o sal, essa atividade de se aproximar e esfregar e ter uma vida na vida, de modo que a gente possa ter essa experiência de vivenciar e comunicar os valores e os princípios e as virtudes do próprio Deus. Então, a nossa oferta, a nossa dedicação, nossa gratidão, ela flui dessa vivência. Somos aliançados com Deus. Nós estamos aqui para perpetuar os valores e os princípios desse Deus. Nós estamos aqui para cuidar dos nossos procedimentos e ter um comportamento correto, santo, puro, justo, para salgar esse mundo que está caindo aos pedaços, de salgar os relacionamentos que estão aí doentes, de salgar os casamentos, de salgar as relações matrimoniais, pais, filhos. O sal tem que entrar. E essa dinâmica da oferta, ela é aceitável a Deus, meus irmãos, quando a gente está considerando isso. Vidas derrotadas, bagunçadas, tortas, pecaminosas, ofertando, Deus não aceita. Vidas aliançadas, que vivem os padrões, os princípios, os valores. Se você não tem isso junto, nada do que você faça, fale ou entregue tem valor para Deus. Deus não tem necessidade dessas coisas. Deus está olhando para você, meu querido. Uma oferta de gratidão, ela flui de uma consciência. Nós estamos aliançados para viver os valores, os princípios, as virtudes do nosso Deus. Então, uma oferta de gratidão flui desse entendimento. Você tem vivido assim? O seu culto particular durante a semana expressa santidade? Ou você vive como quer, do jeito que quer lá fora? E quando você chega aqui domingo, você acha que pode subornar Deus com uma oferta, com a contribuição?
Você acha que pode subornar a Deus para Ele abençoar a sua espiritualidade, fazendo qualquer coisa, ministerialmente? Tem pessoas que são dedicadas religiosamente, porque é uma tentativa de apaziguar sua consciência. Eu fiz algo de errado, eu estou fazendo de errado, o que eu posso fazer para compensar? Às vezes pessoas generosas gostam de dar dinheiro, porque para alguns é mais fácil dar dinheiro. Ou não? É mais fácil dar dinheiro do que dar meu tempo, do que dar minha vida, do que dar minha atenção, do que sacrificar os meus prazeres e passatempos. Dá aqui o dinheiro, vai lá, se vira. Deus não mandou dinheiro, Deus mandou uma vida, seu filho Jesus. Lembre-se disso. Uma oferta de gratidão, fruto de uma vida que percebe essa aliança com Deus. E por fim, versos 14 e 16, nós temos aí a oferta de primícias. A gente vai tratar um pouquinho lá na frente sobre isso, mas fechando aqui, se alguém trouxer, veja, sempre tem isso, né? Se você trouxer, não é obrigado, Deus não está exigindo, é do coração, é da gratidão. Você traz então essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame o óleo, coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como oferta ao Senhor preparada no fogo. Uma oferta de cereal dos primeiros frutos. Primícias. Quantos de vocês têm confiança em Deus? Deixa eu perguntar. Um incrédulo e um crente. Os dois trabalham. Os dois produzem. Os dois obtêm rendimentos. Quem é que traz reconhecimento de que é Deus e entrega a Deus esse reconhecimento, que foi a boa mão de Deus, que me sustentou, que me deu saúde, que me deu capacidade de pensar, que me ajudou a aproveitar oportunidades. E eu reconheço que tudo isso vem de Deus, é Deus que me deu isso. E eu reconheço, e os primeiros frutos que a minha lavoura está dando, no caso aqui, eu vou dar logo para o Senhor. Certo de que Ele vai prover, certo de que Ele é o bom provedor, certo de que eu confio na sua providência, eu entrego, é os primeiros frutos entregues a Deus, como este presente, como esse gesto de se aproximar, de se achegar a Deus, como essa expressão concreta de afeição a Deus. Alguém leva os primeiros frutos, as primícias. A gente tem feito isso, nós temos praticado essa confiança. Entregamos a Deus o que chega primeiro ou entregamos o resto? Entregamos para Deus o nosso vigor, a nossa alegria, ou entregamos o final do dia, o resto? Entregamos as primeiras horas de meditação, de oração, de leitura, ou entregamos o resto? Entregamos a Deus o que chega para nós de recurso, ou entregamos o que sobrar, e às vezes não sobra. E na nossa cultura desprogramada, indisciplinada, geralmente os lares não planejam as suas finanças e nunca sobra. Tem um Deus aí, um ídolo, consumismo chamado, que não deixa sobrar nada. Gasta-se tudo. E muitos crentes são infelizes, porque pode aproveitar uma oportunidade de ser generoso para cooperar com o avanço do Evangelho, mas não tem. Uma hora alguém está precisando entre nós e é preciso ajudar, eu não posso, porque eu não tenho, eu gastei tudo. Entregue como oferta o primeiro, e não o que sobrar, não se restar. Isso tem a ver com adoração, meus irmãos. Isso é adoração. Agora, não faz sentido entregar algo, ou entregar algo que eu não tenho afeição. Não faz sentido eu fazer esforço, sacrifício por alguém que eu não tenho uma afeição. E talvez esse seja o nosso problema. Meus irmãos, como ofertar para Deus com gratidão?
Nós ofertamos para Deus com gratidão, com o coração consagrado, santo, com um coração puro que não permite a contaminação, o tá amigo do pecado, enamorado com o pecado. Nós consagramos a Deus e ofertamos a Deus com gratidão quando somos lembrados e a gente lembra e agrada a Deus através de um gesto, né, de aroma suave ao Senhor, quando a gente vive em aliança e quando a gente confia na sua providência. A oferta de gratidão passa por isso. E eu quero convidar você para um último texto, em Lucas, Evangelho de Lucas, e eu quero já convidar para um momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque Cristo Jesus, meus irmãos, Ele foi alguém extremamente grato. Jesus foi perfeito em tudo, e mesmo no ambiente adverso, mesmo diante de um quadro deplorável de amigos que o traíra, mesmo diante do abandono do próprio pai, que estava por certo acontecer sobre ele, mesmo diante da rejeição do seu próprio povo, veio para o que era seu, os seus não receberam, mesmo diante da rejeição da própria casa, olha só o que Jesus faz, Lucas 22, verso 19. E aí você vai entender o que Jesus Cristo fez, como que Ele cumpriu essa oferta de cereal. Como que isso foi aplicado à vida de Jesus? Jesus é este sacrifício dedicado. Jesus é esse pão vivo. Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é a nossa aliança. Jesus é o nosso pão vivo. Jesus é alguém que nos ensina como ser grato. Veja só o que ele diz no verso 19, 22, 19. Tomando o pão, o que ele fez? Ele deu graças. Preste atenção nisso aqui. Você talvez já leu várias vezes. Todo mês a gente lê esse texto. Qual é o contexto de Jesus que ele dá graça? O que está acontecendo aqui que ele é capaz de ser grato? Ele está se oferecendo totalmente a Deus. Ele vai ser o próprio holocausto. Mas junto com o holocausto, e a regra no Antigo Testamento, para o povo de Israel, junto com o holocausto, oferta de cereal. Jesus, ele é o próprio holocausto, mas ele também é esse cereal que vai ser moído. Mas nesse contexto, ele dá graças. Ele parte. Ele dá aos seus discípulos. Ele diz: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Lembra lá do capítulo 1 de Levítico, né? Em lugar de vocês. Em substituição a vocês. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Nós nem falamos da libação, porque junto com a oferta de cereal, depois a gente vai ver, 1 litro de vinho era também derramado como oferta de libação no altar. Você deve lembrar de Paulo, em Filipenses capítulo 1, e também 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: eu estou sendo oferecido como libação. Eu estou me derramando. Jesus aqui, ele pega essa imagem também, eu acho que Paulo tirou daqui, o próprio Cristo aqui, ele também está sendo derramado. Está aqui, o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. E é nesse contexto, meus irmãos, de gratidão, é que ele cita que vai ter traição, no verso 21. Alguém na mesa, que eu estou servindo, é meu traidor. E é interessante, meus irmãos, você pensar sobre esse contexto. Jesus é alguém grato. A gratidão vence a ingratidão. A ingratidão de Judas, a ingratidão de Pedro, a ingratidão dos discípulos de modo geral, a ingratidão do próprio povo judeu, do seu próprio povo. A gratidão vence a ingratidão. A gratidão vence a nossa infidelidade. A gratidão
nos dá alegria de servir a Deus, porque Deus quer ver em nós, como viu em Jesus, o prazer de se derramar diante do Pai como oferta em nosso lugar. Quero convidar você a curvar sua cabeça e já convidar os diáconos para chegar aqui à frente. Nós vamos orar agradecendo pela mensagem e agradecer já pelo pão, pelo cálice, que em memória do Senhor nós vamos lembrar de que Jesus Cristo, Ele cumpriu esse sacrifício de holocausto, juntamente com uma oferta concreta de afeição a Deus, de se achegar a Deus, para que eu e você possamos achegar a Ele. Deus bendito, nessa noite nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Tua palavra, pelo Teu Espírito, Deus, nós compreendemos que essa oferta de gratidão, essa oferta de cereais, repetidamente praticada pelo povo judeu, pelo povo de Israel, que fazia parte de um requerimento que o Senhor mesmo estabeleceu. Vocês querem se aproximar de mim? Vocês querem estar na minha presença? Está aqui o meio, holocausto. Alguém tem que ser dedicado totalmente a mim. Mas há espaço para uma manifestação concreta de gratidão. Há espaço para uma oferta, um presente. E nós queremos, ó Deus, agradecer porque em Jesus nós temos esse cumprimento. Ele foi essa oferta de cereal que foi oferecida uma vez por todas em nosso lugar. Jesus foi este cereal moído, quebrado, torturado, ofendido, esbofeteado. Seu corpo, suas emoções, todo o seu ser foi entregue naquele altar da cruz do Calvário, fora de Jerusalém. E nós agradecemos, ó Deus, porque nessa noite nós estamos aqui como igreja, sendo lembrados, ó Deus, assim como Jesus, convocados a Te adorar. O Senhor deseja a nossa adoração, o Senhor deseja que estejamos diante de Ti, o Senhor quer a nossa adoração. Agora essa adoração está por meio de Jesus. Na adoração, no encontro, a restauração, a cura, a salvação. E nós estamos nessa noite aqui lembrando destes atos que temos em Cristo Jesus. As crianças estão entre nós, elas estão vendo, e elas podem, ó Deus, não compreender tudo o que dizemos, mas o memorial foi estabelecido, o pão, o cálice, traz esse cumprimento de tudo aquilo que o Senhor já pediu lá no passado. Desde já, ó Deus, abençoe os pais para que ensinem. Desde já, Senhor, ajude-nos, adultos aqui, a apontar para esse memorial. Aqui é a dramatização do Evangelho. Nós estamos publicando o Evangelho por meio da demonstração desses pedaços de pão. Cristo Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta. O sangue foi vertido. Houve morte. Alguém morreu em nosso lugar. Houve um substituto que apaziguou a ira, que deveria cair na nossa cabeça, nos condenar eternamente. Estamos aqui salvos. Nenhuma condenação há para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então nos ajuda a lembrar disso, ensinar isso, a falar isso. Mais do que isso, Senhor, que a gente tenha ideia do que significa mesmo. Que a gente não precise de mais outra coisa para gerar gratidão em nós. Que a gente não precisa, ó Deus, de uma cura física. Que a gente não precisa de uma melhoria financeira. Que a gente não precisa de um sonho alcançado. Nós já temos tudo. O Senhor nos entregou tudo o que tinha, o seu Filho.
pagou os nossos pecados. O que mais gera gratidão? Então ajude-nos, ó Deus, a que a nossa vida, a partir de hoje, muito mais ainda, nossa vida como oferta de gratidão, ela seja constante, ela seja uma vida santa, ela seja uma vida que não permite o pecado habitar, embora nos sujamos de vez em quando, mas essa oferta santa, essa oferta sem contaminação, pura, essa oferta agradável aos teus narizes, agradável ao Senhor, que te move. Esse gesto, ó Deus, de aliançado contigo, como um sal para salgar, trazer sentido para a vida. E sobretudo, ó Deus, essa oferta que é sempre o Senhor o primeiro. O Senhor é o primeiro, é o primeiro pensar, é o primeiro desejar, é o primeiro. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa gratidão o tempo todo. Sem Ti nós não podemos produzir isso, Senhor. Só o Senhor pode produzir isso no nosso coração. Produz, Senhor, hoje. Faz essa obra. Dá-nos a gratidão que vence a ingratidão, a infidelidade, a apatia. Dá-nos gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, nos socorre e nos faz vivermos como santos para o Deus Santo, que é o Senhor mesmo. Em nome do justo Jesus, que nós estamos orando e pedindo. Amém?